Nessa aula, teremos uma breve introdução sobre a catálise em reações biológicas. A catálise nada mais é do que o aumento da velocidade de uma reação com a adição de uma substância, ou seja, de um catalisador. E o que é que esse catalisador vai fazer? Ele vai aumentar a velocidade dessa reação a partir da diminuição da energia de ativação que é necessária para essa reação ocorrer. E ao final da reação, ele não vai ser consumido, ou seja, sua estrutura se manterá intacta. Nas reações biológicas que acontecem nos organismos e são de fundamental importância, o principal catalisador dessas reações são as enzimas. E elas conseguem aumentar a velocidade da reação intermolecular em até 1 milhão de vezes. Mas para que essa enzima possa catalisar as reações biológicas, elas precisam se ligar ao substrato, ou seja, ao reagente. E elas possuem o que é chamado de sítio ativo. É uma cavidade que se conecta a esse substrato e onde ocorre a ação catalítica. Nessa cavidade estão presentes resíduos de aminoácidos específicos para detectar o substrato. Então, inicialmente, a enzima reconhece o substrato, se liga ao substrato, formando um estado intermediário. Antes desse substrato virar produto, ele passa por um estado de transição, que é o momento em que vai ocorrer essa mudança do reagente se transformar em produto. Então, depois desse estado de transição, existe outro estado intermediário, que seria o da enzima já ligada ao produto final, e depois a enzima se desliga do produto final com a mesma estrutura inicial. Essas enzimas possuem um alto grau de especificidade com o substrato. Elas podem ser específicas para uma substância ou para um grupo de substâncias, o que as difere dos catalisadores não biológicos, que não possuem essa especificidade. Elas possuem uma habilidade de reconhecimento molecular, que depende da conformação do seu sítio ativo e também das cadeias laterais presentes nesse sítio ativo. Essas cadeias laterais, elas estão presentes nos resíduos de aminoácidos que estão nesse sítio ativo. Em relação à conformação, nós temos duas formas de ligação da enzima com o substrato. Pelo esse grau de especificidade, algumas enzimas elas possuem um sítio ativo com uma conformação específica, ou seja, ela já tem os seus aminoácidos específicos para reconhecer esse substrato. Então, elas geralmente são enzimas que se ligam a um substrato apenas. Já as enzimas que podem se ligar a um grupo de substâncias, elas se utilizam também dessa questão do modelo encaixe induzido. Então, por aqui vocês estão vendo que a conformação dela não encaixa especificamente nesse substrato. Mas a energia liberada nessa ligação induz a uma mudança nesse sítio ativo para se ajustar ao substrato. Então, mesmo que esses grupos de substâncias, a conformação do substrato não seja igual, mas essa enzima ela pode se ajustar a esses substratos que irão se ligar a ela.
Em relação às cadeias laterais, que constituem os resíduos de aminoácidos presentes nos sítios ativos, algumas situações podem auxiliar a habilidade dessa enzima no reconhecimento molecular de seu substrato. Uma delas é a carga. Então, resíduos de aminoácidos com cadeias laterais de carga negativa se ligam a substratos com carga positiva e vice-versa. Já resíduos de aminoácidos doadores de ligação de hidrogênio se ligam a substratos aceptores dessas ligações de hidrogênio e vice-versa. Resíduos de aminoácidos hidrofóbicos se ligam a substratos hidrofóbicos. Aqui temos exemplos, né? A tripsina, que é uma enzima, ela tem uma carga negativa aqui no seu sítio ativo, então ela vai se ligar a substratos positivos. A quimiotripsina, ela possui ligações de hidrogênio aqui, então ela vai se ligar a substratos aceptores dessas ligações de hidrogênio. Já a elastase, ela tem resíduos de aminoácidos com cadeias laterais hidrofóbicas, então vai se ligar a substratos também hidrofóbicos. Existem fatores que podem aumentar a habilidade catalítica dessas enzimas. Um deles é o posicionamento apropriado dos reagentes nesses sítios ativos. Como é que a gente vai entender esse aumento da habilidade catalítica a partir desse posicionamento apropriado? Nós podemos correlacionar a semelhança disso com a efetividade das reações intramoleculares. O que é que acontece nessas reações intramoleculares? A posição dos reagentes, eles estão tão próximos que aumenta as chances de colisões dos átomos e, consequentemente, aumenta as interações nessa reação dentro da molécula. Ou seja, na ligação enzima-substrato, se esse substrato realmente estiver apropriadamente posicionado, vai existir um aumento dessas colisões, né, uma maior chance dessas colisões e um aumento das interações. Um segundo ponto seria a presença de íons metálicos nas cadeias laterais. Na catálise, esses íons metálicos eles têm algumas funções. Então, a presença deles nas cadeias laterais, dentro desse sítio ativo, pode aumentar essa habilidade catalítica. E o que é que eles fazem? Eles são receptores de elétrons. Então, eles podem tornar o centro da reação mais suscetível a receber elétrons. Eles podem transformar o grupo de saída em uma base mais fraca. Eles podem aumentar a nucleofilicidade da água em uma reação de hidrólise. Ou seja, além da habilidade normal da enzima de já aumentar a reação, a velocidade da reação naturalmente, a adição desses fatores auxiliam mais ainda nessa habilidade catalítica. Um terceiro ponto seria a estabilização de estados de transição. Como vimos anteriormente, aquele estado entre o complexo enzima-substrato e o complexo enzima-produto. Então, esse ponto de transição, esse estado de transição entre esses estados intermediários, que é um momento transitório e é onde ocorrem as quebras, as formações de ligação ou desenvolvimento de cargas. É um ponto muito instável. Então, ele tanto pode pender para o complexo enzima-substrato, como ele pode pender para o complexo enzima-produto. Então, as enzimas, elas conseguem estabilizar esse estado de transição, esse momento onde ocorrem as quebras e as formações de ligações. Aqui temos o exemplo de um gráfico
desse processo catalítico, né? Então, nessa parte aqui em preto seria uma reação não catalisada, né? Sem a presença do catalisador. E nesse momento aqui em azul, teríamos o progresso da reação com a presença do catalisador. Aqui vocês podem ver que a energia de ativação sem o catalisador ela é bem mais alta do que com o catalisador, mas que o substrato, né, o reagente e o produto, eles não se alteram em relação em uma reação em relação à outra. Então, o reagente na reação não catalisada e na reação catalisada é o mesmo, e o reagente e o produto na reação catalisada ou não catalisada também é o mesmo. A única diferença é que o catalisador ele diminui essa energia de ativação, consequentemente fazendo que a reação ocorra com uma velocidade maior. E aqui, nesse gráfico, ele mostra que, na realidade, esse ponto aqui, né, esse é o ponto mais alto também, é o ponto desse estado de transição, que ele pode pender para esse complexo enzima-substrato, como ele pode pender para o complexo enzima-produto, né? E aqui é um gráfico que demonstra essa questão da estabilização, que pode ocorrer na catálise com essas enzimas, né? Então, uma estabilização desse estado de transição. Alguns exemplos que nós temos de enzimas catalisadoras de reações biológicas são, em primeiro lugar, a carboxipeptidase A. Esta enzima é considerada uma exopeptidase, pois ela catalisa a hidrólise da ligação C-terminal em peptídeos e proteínas. E após essa hidrólise, ela libera o aminoácido C-terminal. Ela é considerada uma metaloenzima. Isso porque ela possui um íon metálico em seu sítio ativo. Este íon metálico é o zinco. Outro exemplo são as proteases de serina. Essas enzimas são consideradas endopeptidases. Por quê? Porque elas quebram ligações peptídicas que não estão no final da cadeia, e sim no meio da cadeia. Elas são consideradas proteases por catalisarem reações de hidrólise das ligações peptídicas e de serina por possuírem um resíduo do aminoácido serina no seu sítio ativo. E esse resíduo de serina, ele participa do processo de catálise. Dois exemplos que nós temos de proteases de serina em nosso organismo e que participam do processo de infecção do SARS-CoV-2, que é o vírus recentemente descoberto, né, que desencadeia a COVID-19, é a TM-PRSS2 e a furina. Essas duas proteases de serina, elas participam do processo de infecção. Por quê? Porque a proteína spike do vírus, quando ela entra em contato com o receptor ACE2, ela precisa que essa proteína spike ela seja clivada e ativada. E quem faz esse papel de clivar e, consequentemente, ativar essa proteína spike para se dar todo o início do processo de infecção pelo vírus na célula, são essas proteases de serina, a TM-PRSS2 e a furina. Existem outras proteases que também fazem parte desse processo. Um outro exemplo também de enzima catalisadora de reação biológica é a glicose 6-fosfato isomerase.
Ela é bastante conhecida porque ela participa do processo de glicólise, que é a quebra da glicose para formar o piruvato. Então, existem várias reações nesse processo de glicólise e a reação que essa enzima participa é na transformação da glicose 6-fosfato em seu isômero frutose 6-fosfato. Por isso que é chamada de isomerase, porque ela vai transformar uma molécula em outra, só que sendo seu isômero. Além dessas enzimas, existem muitas outras que participam de reações biológicas.